Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Jorge da Farmácia protesta contra projeto de lei que permite às empresas substituam a lei de cotas por pagamento de valor correspondente a 2 salários mínimos mensais. INDEC lança site com informações sobre licitação para a concessão do novo sistema de transporte público coletivo do município. E na final do Campeonato Amador de Futebol, Granada vence Pureza e conquista o título inédito. Já tudo sobre a transmissão da TV Câmara Campinas no dia de ontem da final do futebol amador. Primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 76. Os vereadores vão discutir e votar 8 projetos. Confira agora a pauta completa. O item 1 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos em Campinas. O item 2 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a criação de um cargo de pregoeiro junto à autarquia pública municipal, rede Dr. Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar. O item 3 é a segunda discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que altera as disposições da Lei nº 9.110, de 3 de dezembro de 96, que institui no município o Programa de Saúde Bucal. O item 4 é o turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Fernando Mendes, que concede o título de cidadã campineira a Margarete Perim. Item 5, segunda discussão e votação do substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que acrescenta o inciso 5 à Lei nº 13.543 de 2009, proibindo a denominação de logradouros públicos com o nome de pessoas condenadas por determinados crimes. O item 6 é a segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que altera a Lei nº 3.619, de 25 de outubro de 1967, sobre a instalação de bancas de engraxates. O item 7 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei nº 15.058, de 10 de setembro de 2015, sobre a criação do Distrito de Campo Grande. E o item 8 é a segunda discussão e votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que altera os incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei nº 15.059, de 10 de setembro de 2015, sobre a criação do Distrito de Ouro Verde. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. A Secretaria de Transportes de Campinas lançou um site sobre o novo sistema de transporte de ônibus. Entre as informações estão o número de veículos, o percurso, o valor da passagem e como está o processo de licitação. A ideia é que a população possa acompanhar e participar da licitação do novo sistema de ônibus. O objetivo principal é dar uma divulgação do processo de licitação do sistema de transporte público da cidade de Campinas, que foi iniciado há cerca de quase 3 meses, né? E nós estamos aqui numa tentativa de aprimorar o processo de licitação. Como o nosso processo ele foi suspenso pelo Tribunal de Contas, né, porque houve uma solicitação de embargo do edital e está sendo avaliado pelo tribunal. Nós já fizemos as respostas daquelas questões colocadas, mas estamos aguardando a posição ainda do Tribunal de Contas. Nós temos um tempo para atender, inclusive, uma demanda do Ministério Público, que é essa participação da população de uma maneira mais intensa.
Além de informações sobre todo o projeto e processo licitatório, o portal também tem a intenção de funcionar como uma audiência pública virtual. A ideia da INDEC é que o site fará a integração com a comunidade, que poderá tirar dúvidas e mandar sugestões e reclamações para o projeto. Esse hot site nada mais é do que como se fosse uma audiência pública virtual, que através dessa integração com esse hot site, as pessoas podem manifestar suas dúvidas, sugestões, reclamações, contribuições, o que quer que seja, como faremos também 2 audiências públicas presenciais. Uma no próximo dia 18 de dezembro, daqui a alguns dias, e uma outra no dia 6 de fevereiro. Através desse mecanismo de divulgação, nós entendemos que vamos estar preenchendo essa necessidade, essa demanda. Os corredores do BRT estão previstos para serem entregues até o primeiro semestre do ano que vem, mas a licitação que vai escolher as empresas que vão gerenciar o sistema está embargada pelo Tribunal de Contas do Estado. O TCE apontou falta de participação popular no processo. A Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Nelson Osseri, também fez reuniões para analisar a licitação. Todas as dúvidas colocadas, e foram muitas dúvidas, as entidades que solicitaram o embargo do edital fizeram uma sequência enorme de questões. Dúvidas, questionamentos, falando que tinham coisa errada, etc. Aquela coisa, nós respondemos todas, tecnicamente falando, porque a prefeitura ela criou uma comissão especial de licitação, né? Tem um grupo que isso aí está tudo divulgado no Diário Oficial, e aquela comissão tem representantes da área jurídica, financeira, da área técnica, da área operacional. Então, esse grupo de profissionais juntos, nesse período que foi a contestação do nosso edital pelo Tribunal de Contas e até as respostas, formulou todas as respostas. Então, o que a gente espera é que agora, com esse material em mãos, eles possam, né, analisar isso com a maior celeridade possível, porque nós temos um grande interesse na concretização dessa licitação. Uma moção protocolada aqui na Câmara e enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, busca garantir os direitos das pessoas com deficiência. A moção é do vereador Jorge da Farmácia e protesta contra o projeto de lei do Executivo que permite às empresas que substituam a contratação de pessoas com deficiência por pagamento de valor correspondente a 2 salários mínimos mensais para o Fundo de Reabilitação Profissional. É um retrocesso que, nas condições que nós estamos vivendo hoje, não tem a mínima condições de aprovar um projeto dessa magnitude. E logo que eu percebi, que eu vi esse projeto, de imediato eu já entrei em contato com o deputado Carlos Sampaio, a qual ele já acionou também a senadora Mara Gabrilli, para que esse projeto não entrasse em votação em regime de urgência. Ainda segundo Jorge da Farmácia, outros parlamentares devem assinar a moção. Vou trabalhar sim aqui em Campinas, pela Câmara Municipal de Campinas, que essas pessoas têm voz aqui e com certeza absoluta esse projeto nem para votação vai, e caso vá também, eu acho que tem que ter uma ampla discussão desse projeto. O vereador Luiz Rossini quer a criação da Semana de Prevenção à Febre Maculosa em Campinas. Confira a proposta. De autoria do vereador Luiz Rossini, o projeto de lei número 247 deste ano quer incluir no calendário oficial do município de Campinas a Semana de Prevenção da Febre Maculosa Brasileira. A Prefeitura de Campinas criou um comitê para enfrentamento da febre maculosa e, por sugestão desse comitê, eles acharam por bem propor uma semana de prevenção à febre maculosa, sempre no final de maio, início de junho, para levar uma informação, uma orientação às pessoas sobre os cuidados que elas devem adotar. A febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, que são encontrados nas capivaras. Em vários parques de Campinas é possível ver esses animais que são tidos como vilões, mas quando na verdade são apenas hospedeiros. Além das ações de prevenção, como manter esses locais de frequência de público com a grama podada, bem baixa,
porque a exposição ao sol não permite a reprodução nem a proliferação do carrapato, mas também os cuidados, né? Evitar caminhar por esses locais. O projeto foi aprovado em primeira discussão na 75ª reunião ordinária e segue em tramitação na Casa. Você ter uma semana para discutir essa doença é uma forma de você conscientizar, informar e prevenir. É isso que a gente quer fazer. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta terça-feira tem chuva chegando, hein? Vereador Marcelo Silva fala sobre irregularidade na instalação de postes. Tem ainda quadro de educação, quadro de saúde e a final do campeonato amador. Não saia daí. Bom, você pode fazer a sua parte, né? Fazer o resgate, levar um veterinário e depois pedir ajuda no Facebook. Eu pedi ajuda a uma ONG que possa te auxiliar de alguma forma. Essa seria a atitude correta de qualquer pessoa, né? Não precisa ser uma entidade exclusivamente, um protetor para resgatar. Qualquer pessoa pode fazer a sua parte de ajudar um animal. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Muito calor em Campinas nesta segunda-feira, mas amanhã as nuvens tomam conta e com isso o dia fica mais fresco e com chuva. Mais um dia que você vai ter que tirar o guarda-chuva do armário, hein? Para esta terça-feira vamos às temperaturas, mínima de 20 graus e a máxima não passa dos 25. O vereador Marcelo Silva protocolou um requerimento ao Executivo sobre irregularidades na fixação de postes na Rua Lusitana, no centro de Campinas. O vereador Marcelo Silva, do PSD, fez um requerimento solicitando informações do Executivo sobre as irregularidades na fixação de postes na Rua Lusitana, que fica entre a Avenida Moraes Salles e a Rua Ferreira Penteado, o que impede a passagem de cadeirantes. Bom, primeiro que foi instalado um poste praticamente no meio da calçada, né, impedindo a acessibilidade de cadeirantes ou de pessoas que têm aí dificuldade na sua locomoção. Nós sabemos que esse é um problema crônico na cidade de Campinas, né? Não existe uma padronização das calçadas e queremos saber quem que instalou isso, o porquê e onde está a autorização dessa instalação, não respeitando aí o direito dessas pessoas que realmente têm a sua condição reduzida, né, no andar, o próprio cadeirante que não passa naquele determinado ponto da Rua Lusitana. Esse foi um caso só que chegou para a gente, mas existem vários outros casos aí pela cidade de Campinas. O parlamentar questiona se a instalação de postes está sendo fiscalizada, qual o órgão responsável pela instalação destes postes, se haverá penalidades, o que diz a norma neste caso, quem assina o projeto inicial, a execução e o acompanhamento das obras. Além disso, ele questiona qual o prazo para regularizar tal situação e pede documentos para a comprovação da resposta. O vereador Marcelo Silva lembra que isso, na verdade, foi uma solicitação dos próprios moradores da rua. Sim, sem dúvida foi de um cadeirante específico que nos procurou. Obviamente fomos até o local, fotografamos e presenciamos que realmente é impossível passar um cadeirante naquele lugar
como em vários outros lugares, né? Tem que existir uma fiscalização, tem que existir uma padronização respeitando o direito dos cadeirantes e das pessoas que têm uma mobilidade reduzida. O quadro De Olho na Educação de hoje vai falar sobre as emoções na sala de aula. É que aumentou o número de alunos com ansiedade e depressão. Olá, hoje o quadro De Olho na Educação vai falar de emoções. Presentes na sala de aula, algumas nem são tão boas assim para os estudantes. Angústia, nervosismo, ansiedade, depressão. Qual deve ser o papel do professor e da escola? É por isso que eu converso agora com o professor Danilo. Professor, o senhor percebe que aumentou esse quadro de emoções entre os estudantes, por exemplo, angústia e depressão? Ah, sem dúvida nenhuma. Nos últimos tempos a gente tem notado, tem percebido isso, e é uma preocupação constante da escola em fazer com que o aluno ele se sinta confortável e que a gente possa falar sobre isso, debater sobre isso e tentar resolver essas questões. Nos últimos tempos isso está se tornando muito comum. Agora, são sentimentos que até atrapalham o rendimento escolar. A gente percebe isso, inclusive, no rendimento acadêmico do aluno, né? A gente percebe alunos, principalmente alunos do terceiro ano, tem todas as pressões dos vestibulares e tudo mais. Isso se reflete nos resultados, nas notas, inclusive. Isso é muito preocupante para a gente. Agora, como é que o professor deve perceber isso e o que fazer? Eu acho que o professor ele deve ficar muito atento aos sinais. É claro que é difícil, às vezes, numa sala com muitos alunos, mas se a gente tiver esse olhar, essa preocupação, e a gente começar a olhar para os alunos, a gente vai perceber isso, a gente vai notar que esses problemas podem estar acontecendo, e se a gente pensar sobre isso, olhar para esse problema, a gente vai conseguir perceber esses sinais que vão aparecer, sem dúvida. Agora, aqui nessa escola, os alunos se uniram para combater isso. O que eles têm feito? Sim, através do Grêmio Estudantil, houve uma união, eles perceberam esse problema e eles perceberam que era preciso fazer alguma coisa, né? Fazer algo para tentar falar sobre isso, né? De alguma forma interferir nisso e tentar buscar, procurar soluções para resolver esse problema, que partiu deles, né? Isso é muito importante. Que aí eles vão ouvir o outro estudante, vai ter uma troca de ideias, de experiências. Exatamente, a base, né, da ideia do projeto é fazer com que os alunos possam se ouvir, né? Que exista um espaço em que o aluno ele possa falar um com o outro e possa ouvir e possa ser um espaço de diálogo. E a gente acredita que isso vai fazendo com que o aluno fale e com que o aluno possa ouvir, a gente acredita que esses problemas possam diminuir, a gente enfrenta esses problemas. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. É consenso que todos devem utilizar a proteção ao ficarem expostos ao sol, principalmente as crianças, idosos e em horários de intensidade dos raios UVA e UVB. Porém, poucos sabem que existem protetores determinados para cada tipo de pele, além da variação de fator de proteção solar. Neste Saúde Agora, de uma maneira simples e objetiva, nós vamos orientar você a proteger o maior órgão do corpo humano, a pele. É consenso que todos devem usar filtro de proteção ao ficarem expostos ao sol, principalmente as crianças, idosos e em horários de intensidade dos raios UVA-UVB. Mas poucos sabem que existem protetores determinados para cada tipo de pele, além da variação de fator de proteção solar. Neste Saúde Agora, de maneira simples e objetiva, orientamos você a proteger o maior órgão do corpo humano, a pele. A respeito dos filtros solares manipulados, é importante cada um pensar que as necessidades de cada pessoa é diferente, né? Então existem muitos filtros prontos, industrializados, que são muito bons, mas às vezes não é adequado à necessidade daquela pessoa. Às vezes ela tem um problema de pele, a preferência dela, às vezes o aroma do filtro incomoda, tem pessoas que são alérgicas, né? Algumas pessoas, mesmo sabendo que é necessário usar o filtro solar diariamente, por vários motivos, não usam. Porém, na manipulação, o filtro pode ser preparado de maneira pessoal e específica. Tem a forma farmacêutica do filtro, né? Para adequar, por exemplo, os homens, eu já percebi que eles não gostam
de passar no formato de creme. Eles se sentem assim, parece que lambuzado, eu não sei porque não tem adesão no filtro solar em homem. Então, por exemplo, uma forma spray que some rapidamente, que não fica pegajosa, é o ideal. Para pessoas idosas que têm a pele mais fina, mais sensível, seria outro tipo de veículo, de base para o filtro solar. Para criança que também vai na piscina, então precisa de uma ação mais prolongada e existe filtro em spray, em bastão. Então, na manipulação, conversando, nós podemos fazer de uma forma que atenda à necessidade de cada pessoa e, de fato, essa pessoa possa ficar protegida da ação solar e de uma maneira que seja agradável, que não incomode e atenda à necessidade dela. Além de adequar o filtro para cada pessoa, as farmácias de manipulação também podem acrescentar elementos que irão cuidar ainda mais da pele e até auxiliar na maquiagem. Inclusive, também nós podemos adicionar outras substâncias ao filtro solar, por exemplo, um hidratante, uma base, e a base tem que ser de acordo com a cor da pele da pessoa, ela pode escolher isso na manipulação. O produto manipulado, ele é exatamente para personalizar, para atender necessidade específica de cada um e todo mundo ficar feliz e aderir ao tratamento, e estar sempre protegido. Proteger a pele dos raios nocivos garante sua saúde por completo. Então, lembrando que é importante nós estarmos protegidos da luz solar, dos efeitos nocivos, porque a luz solar é boa, mas o efeito nocivo, a exposição excessiva sem proteção é nociva, e também da poluição digital, que nós estamos hoje muito mais expostos. Então, se nós queremos ter uma pele saudável, uma saúde, não é só a beleza estética, mas saúde, lembrar de se proteger das duas, tanto da luz solar quanto da poluição digital. Na final da 13ª edição do Futebol Amador de Campinas, o Granada venceu o Pureza e conquistou pela primeira vez o título da Série Ouro A. O Granada começou em cima do Pureza e foi recompensado com um gol na primeira etapa. Ninja cruzou da esquerda. A bola acabou sobrando para John Lennon na ponta direita, que cruzou novamente para a área. O zagueiro Pardinho evitou a saída da bola e no meio da área estava o centroavante, camisa 9, e que presença de área, João Neto, 1-0 Granada. Na etapa final, João Neto apareceu de novo, mas agora como garçom, dando este lançamento para John Lennon, que ficou cara a cara com o goleiro e foi derrubado dentro da área. Pênalti que o artilheiro da competição não desperdiçou. Bola para um lado, goleiro para o outro, 2-0. E para fechar a conta, Ninja cruzou da esquerda e o zagueirão Will colocou para as próprias redes. Final, Granada 1, 2, 3, Pureza 0. A equipe da Vila Bela é campeã pela primeira vez do futebol amador. Foram 3 horas de transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, diretamente do estádio Moisés Lucarelli. Mais de 15 pessoas envolvidas para levar até você as emoções desta final, já que o torneio movimentou toda a cidade de Campinas. Mais de 160 equipes nas 3 divisões. A Série Ouro A começou em setembro e terminou ontem com esta vitória, sem contestação, do Granada da Vila Bela sobre o Pureza do DIC 6. Parabéns aos organizadores, atletas e às comunidades que lotaram os campos durante todo o torneio. Foi muito bom e que venha 2020. Você que quiser rever essa transmissão histórica da TV Câmara Campinas, pode acessar o Facebook da TV Câmara Campinas, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia após a reunião ordinária de número 76. Eu volto amanhã ao 12:30, ao vivo, hein? Até lá, tchau, tchau!